Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 17º episódio do AltaCast. E aqui você já sabe que o papo é saúde, né? Hoje a gente está aqui super feliz com uma convidada, uma mulher inspiradora, uma história de vida assim que eu acho que vai motivar muita gente que está em casa. É um super case de sucesso para os profissionais da saúde. Antes de eu apresentar ela, vou lembrar vocês de deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da saúde. Hoje eu tô sem a minha companheira de aventuras aqui, Indara. Um beijo para você. Nós profissionais da saúde também somos humanos, adoecemos, mas a Indarinha tá super bem, já está se recuperando. E em breve ela tá de volta aqui para conversar com a gente e compartilhar algumas questões que ela tem vivido. Bom, vamos lá. Hoje nós temos a honra de receber aqui no AltaCast uma mulher incrível. Ela foi de professora, enfermeira, já foi empreendedora. Hoje ela é deputada distrital aqui no DF e ela vai trazer aqui inspiração para você que quer seguir, que quer vencer, que quer chegar lá. Não desista dos seus sonhos, segue com a gente, que tem muita coisa boa aqui para você escutar hoje. Então, sem demais delongas, se apresente para nós, Deise Amarilho, deputada Deise Amarilho. Obrigada, Fê. Queria agradecer demais, doutora Fernanda, que também é uma colega, né? Uma Sim. profissional, uma enfermeira, uma pessoa que eu já conheço também, e que a sua história também nos inspira, né? Nós estávamos conversando aqui, gente, nos bastidores, não é fácil ser profissional de saúde. Aí você junta isso com ser mãe, com cuidar de casa, com empresariar, que é muito difícil, principalmente no nosso país, eu sei como é que é, já vivi essa experiência. Então, assim, eu queria agradecer, mandar um beijo também para a Indara, dizer que é também uma mulher inspiradora, e para mim é uma honra estar aqui também com uma proposta diferente que vocês trazem. Quando a gente se conheceu, que você falou a primeira vez para mim sobre a Alta, eu já fiquei muito inspirada. Então é isso, eu sou Deise Amarilho, estou deputada distrital, sou enfermeira de formação e de vida, porque eu acredito que a enfermagem me escolheu lá atrás, eu escolhi a enfermagem, desde os 15 anos eu sabia que eu queria ser enfermeira. Olha! Sou professora, amo dar aula, eu acho que é um pouco de passar para os meus alunos o poder que a enfermagem tem de transformar. Então acho que isso que me inspira em estar em sala. Eu aprendo muito com eles também, né? E é isso, passei pelo Sindicato dos Enfermeiros, foi quando eu entrei na vida política, e estou deputada, e eu não tinha planejado, não foi um planejamento estratégico de vida, mas eu acho que o que me trouxe principalmente para cá, Fernanda, foi a questão da enfermagem, o cuidado, a dificuldade do trabalhador, a impotência que nós temos por não termos representatividade, acabou me trazendo para cá, e a gente está aqui nesse desafio. Nossa, que bom que a gente tem voz agora com você, né? E eu posso estar enganada, me corrija, mas no Distrito Federal você é a primeira enfermeira mulher deputada, é isso? Fernanda, tem umas coisas que parece que até a gente parece que assim, nossa, é uma exceção, mas é verdade. Eu digo isso porque a gente teve a primeira comandante, por exemplo, do Brasil a comandar o Corpo de Bombeiro Mulher. Nós temos a Jane, que é a primeira deputada negra do Distrito Federal, deputada. Que coisa. Eu sou a primeira enfermeira mulher, e a gente não tem o Jorge Viana, que é enfermeiro técnico de enfermagem, mas a gente nunca teve uma mulher enfermeira ou técnica de enfermagem ocupando o parlamento. Isso deveria ser normal, né? Infelizmente a gente fala assim, poxa, primeiro nós estamos em 2023. Capital do país, diga-se de passagem. E numa profissão hegemonicamente feminina, a enfermagem que é quase 80%, para você ver como nós estamos despertando agora. Porque política é representação, e eu tenho tentado entender isso como ressignificado. As pessoas, elas precisam agora se sentir representadas, e a dor da enfermagem, principalmente na pandemia, acabou despertando isso em nós, que a enfermagem precisa ocupar esses espaços. Se a gente não ocupar esses espaços e ter fala, a gente não vai ter alguém que fale por nós. Então, hoje eu estou aqui representando a voz da enfermagem brasileira, mas eu tenho muita consciência que isso vai além. Então, eu quero ser a voz não só da enfermagem, mas da saúde, das pessoas que precisam do SUS, das mulheres, principalmente, que são as minhas pautas principais, porque é a minha história de vida, né? Que maravilha. Eu tive
a honra, o prazer de te conhecer lá atrás. Você não deve lembrar, mas você foi minha professora no final da minha graduação, em 2003. É mesmo? Em 2003, você me deu aula de obstetrícia. Olha! E assim, você compartilhou um dia comigo, eu nunca me esqueci disso, assim, quando eu estava na assistência, e você falou assim, olha, sempre que eu recebo um plantão, eu faço minha oração ali a Deus e peço, vai me mostrando o que eu preciso agir. E você sempre falava isso, eu passo uma visita, olho todos os pacientes, olho toda a enfermaria, e assim, aquilo me guiou por tantos anos, Deise, você nem imagina. Na graduação? Na graduação, na UNB, 2003. Eu fui professora substituta da UNB, da cadeira de obstetrícia, me formei pela Universidade de Brasília, fui a primeira residente de enfermagem obstétrica do Distrito Federal, então o programa de residência começou com a minha turma, era um processo seletivo para o Brasil todo, era um sonho fazer obstetrícia, né, e fazer enfermagem também, e eu fico muito feliz, porque, assim, você vê como eu até fiquei emocionada, porque o pessoal fala, eu já trabalhei também como plantonista no HMIB, o HMIB é um hospital grande, né, um hospital referência, e quando eu chegava no plantão no HMIB ou na casa de parto, as técnicas chamavam de Deise a Deise, ai meu Deus do céu, o plantão vai ser movimentado, e eu falava, não é que eu sou pé frio, é porque, na verdade, eu realmente me envolvia, eu ia atrás, eu fazia a evolução, eu partejava, né? Resolvia problemas, eu ia atrás, então o problema aparece, porque o problema tá ali, na verdade, né? Mas graças a Deus, a enfermagem, ela trabalha muito mesmo. E nossa, é uma honra pra mim ter sido sua professora. Somos jovens. Somos jovens. Não, né? Interessante de não falar em números aqui. E virou uma grande profissional. Eu tenho muito orgulho de ver meus alunos empreendendo, meus alunos fazendo diferença, sabe? Eu tenho muito orgulho, eu fico muito emocionada, porque a docência, pra mim, é algo muito inspirador na minha vida. Nossa, que legal. E que bom que você realmente inspira pessoas. Obrigada. Estou eu aqui há exatamente 20 anos depois. Sim. Eu me formei em 2003 e hoje nós estamos aqui 20 anos depois revivendo isso. E eu me lembro da sua carinha na sala de aula. Meu Deus! Bom, Deise, e você falou pra gente então da sua formação como enfermeira, né? Toda a sua trajetória como professora, como tudo isso te trouxe até aqui, né? Está hoje sentada nessa cadeira de deputada distrital. E você é uma inspiração também para muitas mulheres, né, da área da saúde, da nossa área de atuação, assim, como é que você vê essa trajetória? O que você pode compartilhar e dizer hoje para as mulheres que estão te assistindo, assim? É interessante isso, que quando eu paro para pensar nos projetos que a gente propôs, a gente fez aqui ontem até um post lá nas minhas redes sociais dos 100 dias de mandato. E eu falei, caramba, a gente já fez isso tudo? Aí a assessoria, Deus do céu. E às vezes eu fico até com pânico, acho que eu tô matando o povo, né? Porque eu sou muito agitada, né? Mas o povo lá do gabinete também trabalha muito. E assim, eu acho interessante que os projetos, acho que eles disseram muito aquilo que a minha experiência de vida, que é isso que você tá falando. Então, assim, eu sempre quis ser enfermeira, mas eu vim de uma família que teve muitas dificuldades. Como, assim, muitas famílias brasileiras, né? Com uma mãe solo, com muitas dificuldades. Então, assim, problemas estruturais, familiares. Eu hoje falo que, entendendo o feminicídio, entendendo a questão da violência doméstica, eu acho que minha mãe poderia ter sido uma vítima de feminicídio. Nossa. Então, eu vivia a violência doméstica dentro da minha casa. Hoje a gente entende mais, assim, o que é isso, apesar de que nós temos que ainda muito para conquistar. Então, eu acho que... Então, eu acabei indo para a Universidade de Brasília, que era a única universidade que tinha enfermagem. Hoje nós temos várias faculdades, inclusive faculdades boas, né? Verdade. Particulares. Só tinha o UNB. Então, eu estudava 10, 12 horas por dia ali no Centrão, que é uma biblioteca que tem lá no Guará, que você conhece bem o Guará. E eu estudava ali para passar na universidade. E quando eu fui para a universidade, eu vi que também era difícil se formar. Então, eu comi muito no bandejão, era aluna carente, dormia na biblioteca, sabe? Muitas vezes eu não ia para casa, eu dormia na biblioteca. E tive uma rede de apoio muito grande dos meus colegas, a professora Jerusa, que me amparou muito, acho que ela até me inspirou a fazer obstetrícia. E esses projetos, hoje, eles mostram isso. Uma menina que cresceu, né, querendo fazer a diferença através da arte do cuidar, que não é arte, é uma ciência, mas também é uma arte inspiradora, que
por conta da enfermagem, foi parar no sindicato. Então, por conta da enfermagem, os meus alunos falaram, professora, vamos fazer uma chapa, vamos. Eu fui apoiar a chapa, e quando eu vi, já estava na cabeça da chapa, e foi uma coisa muito decidida ali com a enfermagem, e eu fui parar no sindicato. Eu não estava realmente nos meus planos, e o sindicato me mostrou um pouco do que era política, eu não tinha muita noção do que era política. A gente não se envolve tanto na nossa atuação, não, né? Se envolve. E quando chegou no sindicato, que eu vi o que era política, eu falei, meu Deus, a gente tem muito o que fazer. E eu comecei a perceber que era necessário mesmo a gente ocupar mais espaço, mas eu queria que viesse alguém no cavalo branco, me salvasse e ocupasse por mim, porque não é fácil. Não é fácil. Então, eu acho que essa trajetória e essa experiência de vida, de como mulher, porque hoje nós temos, os meus primeiros projetos, eles dizem respeito à violência doméstica, à questão da mulher em uso abusivo de álcool. Vivi isso na minha família, vivi isso com a minha mãe. A questão da violência doméstica no espaço para a mulher ali reservado para vítima de violência ser amparada no hospital, que hoje é caótico, até para você ser atendido é difícil. Sim. O primeiro emprego, que é um projeto também que eu vejo que meus alunos têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. A descentralização do PDPAS, que é um recurso que eu posso colocar na saúde, como é colocado na educação, como servidora. Então, e eu acho que o que me preparou muito também é a questão de ser servidora. Eu sou enfermeira servidora, eu tô na ponta, eu tô ali todo dia vendo. Então, eu tenho 22 anos de Secretaria de Saúde, né? Então, são muitos anos vivendo, bem, né? A gente sabe onde estão os gargalos, onde estão os problemas, onde as pessoas precisam de apoio, né? Que aconteceu um movimento recente, assim, da população se virar muito contra o servidor. Exatamente. E algumas gestões também, né? E é bom você estar lá, estar mostrando isso, a gente está aparecendo, tem muita gente boa, tem muita gente esforçada, trabalhando para que a população possa ter acesso à saúde. Tem muito servidor, inclusive, trabalhando doente, né? Sim, e com a pandemia, com a saúde mental acabada. Então, assim, essa voz é muito importante, Deise. Eu acho que você tem muita noção disso, né? Mas, assim, para nós e para a população é muito importante ter alguém nos representando lá. Sim, e assim, eu costumo falar, e falei, inclusive na comissão agora que teve a arguição do presidente do IGES, os problemas da saúde são muito complexos, e só se resolve o problema complexo com soluções muito complexas, e soluções que são feitas a médio e longo prazo. A saúde, ela precisa ser um plano de governo para pessoas, não para grupos políticos. É muito difícil isso. E precisa andar realmente parlamento, executivo e os usuários. Isso é para você ter noção, a gente não tem hoje um instrumento de avaliação que foque no usuário. O usuário não tem fala. Quando a gente faz estatísticas baseadas no usuário, então, o grau de satisfação, pasmem, os usuários elogiam muito o serviço. O que eles têm dificuldade, que eles brigam muito, é que eles não conseguem acessar o serviço. Mas quando o usuário acessa o serviço SUS, ele sai extremamente satisfeito. A gente tem estatísticas disso. Então, isso mostra, que eu queria fazer esse registro aqui, que é o servidor que está fazendo a diferença. Porque, às vezes, o caos está acontecendo, os hospitais estão sucateados, velhos, mas o servidor, ele dá o seu melhor em condições, às vezes, improváveis, porque a arte do improviso, da situação difícil, é um enfermeiro para 90 pacientes num plantão, num pronto-socorro, é assim que está acontecendo. Então, você vê como o servidor público, ele não é vilão, na verdade, o servidor público tem servidores e servidores em todos os lugares. Mas o servidor público realmente é a alma que tem carregado aí o SUS nas costas. Isso. Então, quero fazer esse registro aqui, porque a gente, como servidora, sabe que é difícil. Importante. Valorizem os servidores públicos, principalmente o pessoal que está aí na saúde lutando, porque não é fácil. E quem tem alguém doente em casa, quem participa dessa luta dia a dia, vê como que acontece essa batalha, né? Sim. E é importante sempre a gente trazer isso aqui, lembrar a valorização do profissional também. Porque para o paciente é muito importante também, né? Desde um profissional que ele está bem, ele está se sentindo valorizado, bem recompensado, ele também vai entregar muito mais. Com certeza. Né? Se o profissional ele já entrega, mesmo nas situações mais adversas, e essa foi uma das propostas que trouxe a alta para a gente botar na rua, assim, que o profissional seja visto, seja valorizado. Existe vida para além de você estar só no hospital, ou para além do profissional se submeter a determinadas condições de trabalho que não são ideais, que não valorizam o seu potencial, né? Então, assim, que existe
existem possibilidades aos profissionais, além daquilo. Sim. Você também já foi professora, já empreendeu, já viu... A gente não passa por um preparo na saúde, né? Não. A gente Como não passa por esse preparo e por essa consciência. E eu quero fazer um registro da importância da alta no Distrito Federal. Da inovação disso. Parece uma coisa assim... não, isso é uma coisa muito importante, é um marco. Por que eu tô falando isso? Porque... eu vou falar dentro da minha experiência profissional da enfermagem, aí eu falo como enfermeira e técnica de enfermagem. Com a questão da reforma trabalhista, a gente teve uma perda muito grande. Então, hoje o que vale é o negociado, não é o legislado. Nisso, nós tivemos mais precarização. A enfermagem, historicamente, ela sempre foi precarizada. Estou falando com vocês entendem o que eu estou falando, vocês entendem o que às vezes está no home care, vocês entendem o que é fazer um plantão com um valor muito baixo, mas nós precisamos entender o trabalho que nós entregamos. Então, isso é uma cultura que tem que passar por nós, profissionais de saúde. Isso. Qual é o valor do nosso trabalho? Porque o trabalho, eu aprendi uma coisa com a minha mãe, que do jeito leigo dela de explicar, ela falava, tudo que você fizer, fazer com todas as suas forças, porque se você fizer o melhor, você vai ser valorizado naquilo que você vai fazer. E nós não temos essa cultura, então nós temos uma cultura de sermos submissos, inclusive ao patronal, eu preciso ser servidora pública para ter sucesso, e a gente muitas vezes não tem a consciência do trabalho que a gente entrega, porque o cuidado, e aí todos os profissionais de saúde, porque de certa forma cada um entrega um cuidado, e um cuidado que é especializado, é um cuidado científico, e a alta ela traz essa perspectiva de empoderar esse profissional para que ele possa fazer um planejamento de realmente entrar no mercado de trabalho. Não é simples, não é fácil. É um paradigma sendo quebrado. Exatamente. Porque isso vem lá de trás. É como você fala, vem do patronado, vem da nossa formação. A gente é formado para falar, olha, você vai trabalhar, vai bater ponto para o resto da sua vida, vai ter 2, 3 empregos e essa é a sua vida. Esteja contente. Você vai se satisfazer para ganhar X. E, assim, essa mudança, ela é importante porque a gente pensa, assim, em coisas bobas. Então, a questão do que indica. Você faz um serviço, o serviço é bom, vai indicar. Então, você sabe que você é bom naquilo que você faz? Eu vejo, assim, técnicas de enfermagem brilhantes, cara, que tocam salas de vacina, fazem curativos muito bem feitos, enfermeiro, aí cada um, lógico, na sua atuação. E você sabe o trabalho que você entrega. Então, nós temos as especialidades na enfermagem, na fisioterapia, na medicina. A medicina avançou muito mais, porque eles foram preparados mentalmente, inclusive, para isso, né? Para o empoderamento. A gente é medicalocêntrico ainda. Então, eu acho que a alta, ela traz essa revolução que eu acho que tem que acontecer, tem que permanecer, só que a alta é um instrumento muito importante para isso acontecer. Então, eu falo para você, às vezes você faz um plantão no home care, gente, e é absurdo, é uma luta para... Eu me sinto impotente, às vezes, como deputada, porque legalmente tem muitas coisas que tem que passar pela Câmara federal, são leis federais. A reforma trabalhista tirou muitos instrumentos jurídicos para a gente legislar, e a gente vê as pessoas, às vezes, Fernanda, em empregos, né, ganhando muito pouco, ganhando 100 reais por 12 horas, 80 reais por 12 horas, e às vezes você pode vender o seu plantão e você faz um serviço tão bom que daqui a pouco tantas pessoas vão te querer por X que você briga pra você. Então, gente, não tenha medo, o medo nos paralisa. Eu não tô falando que é simples, não. Mas na minha vida, nada foi fácil. Deus me deu projetos e coisas maiores que eu também tive medo. Mas se eu não tivesse falado sim, eu não estaria aqui, você não estaria aí. Não. Né? Então é isso, gente. Eu fico emocionada de falar e de ver uma aluna empreendendo. Uma aluna com essa visão, uma aluna empreendendo. A gente se emociona também, porque, assim, recentemente nós temos passado por muitos relatos, cada dia a gente tem mais contato com os profissionais, e, assim, cada pessoa que chega é uma luta, e é impressionante, assim, a quantidade de mulheres na área da saúde, né? São cerca de 80% de mulheres do total geral no mundo. A OMS lançou o dado. E, assim como você falou no começo, que é uma luta aqui, que a gente vê cada uma é mãe, é empreendedora, e chegam para nós esses relatos todo dia, pessoas recebendo 80 reais para passar 12 horas, não tem com quem deixar o filho, adoece e vai trabalhar, não tem dignidade, não tem a mínima condição de trabalho. Então, assim, a gente se emociona porque, assim, a gente tem um propósito.
para além de empreender, para além Sim. do que a gente está fazendo aqui, a gente tem um propósito muito ardente, assim, no nosso coração. Então, assim, quando a gente consegue ver essa demanda se encontrando, a gente consegue ver um paciente sendo bem atendido Sim, por esse profissional que estava sendo desvalorizado, estava recebendo pouco, estava em condições subhumanas. Então, assim, nosso coração arde e queima. E eu sei que você entende disso, que entendo. você é uma mulher motivada pelo seu propósito, Com né? É certeza. muito forte isso, né, Deise? A gente Muito. vê, assim, esse propósito que te move, que movimenta, que sacode todo mundo. A sua marca, ela vai ficando por onde você passa. Eu falo muito para minha equipe, o propósito é maior que eu. Na verdade, a equipe entende isso, não é a Deise e a Marília, é um propósito que nos une. E eu acho que eles entendem tanto que eles realmente compraram muito a ideia. Porque eu vou abrir aqui, o meu coração está um espaço de duas mulheres aqui conversando com vocês, que não é fácil estar no parlamento. Assim, eu não imaginava, eu imaginava que seria difícil, porque o sindicato ele me forjou muito, porque quando eu entrei pro sindicato eu percebi que não ia ser fácil. Mas quando você vai pro parlamento, você tem que saber de tudo um pouco, e muitas coisas acontecem nos bastidores, são posicionamentos, espaços que você tem que galgar, e você se ver mulher e fala, realmente é difícil. E a gente sabe que é difícil, porque senão não teria 4 no meio de 24. Não teria, por exemplo, na Câmara Federal, menos também a porcentagem chega a 30%. São muito poucas as mulheres. E a gente sabe que isso é uma dificuldade que não é só do campo político, mas é porque nós temos muitas atribuições mesmo. Então, a gente se cobra muito cuidar. Por isso que também muitas profissões da saúde, inclusive a enfermagem, não são muito valorizadas. Porque elas estão relacionadas ao cuidado. O cuidado, historicamente, ele ficou à margem. Então, as profissões relacionadas ao cuidado, ao feminino, tem toda uma questão histórica em cima disso. Mas nós mulheres podemos. Então, realmente, todas as profissões da saúde, a maioria são as mulheres. E você está num espaço que você pode construir um nome, né? Construindo o seu trabalho, construindo a sua agenda, sendo dona mais de si, isso nos facilita também sermos profissionais e profissionais valorizadas, porque como é bom a gente trabalhar e estar feliz também com o que a gente está fazendo. Isso. E a maioria também, às vezes, é arrimo de família, elas que sustentam os filhos. E isso que você falou também do paciente também se sentir bem atendido, isso também não tem preço, né? E eu senti isso naquela primeira reunião, quando a gente lá atrás, você foi me apresentar, eu apaixonei pelo projeto, porque eu vi 2 mulheres à frente de um projeto querendo capacitar muitas mulheres também, mas impactando a vida dos pacientes. Então, eu acho que é um triângulo, assim, sabe? São vários nuances que permeiam o trabalho de vocês. E vocês me inspiram muito, eu queria deixar esse registro aqui e parabenizar. Então, é mútuo, porque você, assim, foi o nome que a gente pensou, justamente a gente estava tentando desde lá do mês da mulher trazer e a agenda de todo mundo corrida, mas assim, a gente precisa de mirar em alguém, em olhar e falar assim, olha, ela chegou lá, e é assim, como você falou, fácil não é, vai ser difícil, vai ter luta todo dia, mas o que a gente não pode é desistir, né, Deise? É ir atrás todo dia. E você tem, assim, um legado, alguma coisa, uma marca que você pretende deixar, assim, no seu, ao longo desse período que você está lá na Câmara, representando a população? Sim, eu penso muito nisso, e a gente pensa nas pautas principais da gente, então eu trago muita questão da minha experiência para o legislativo mesmo, como legislar. E quando eu fico pensando, eu poderia falar muita coisa, eu falo, lógico, eu sou enfermeira, minha pauta então principal é a saúde, então tem a questão da mulher que permeou a minha vida, mulher perpassa muito, a questão da educação por ser servidora, do concurso, eu sou professora de concurso, mas, Fernanda, eu vou te falar uma coisa, eu penso e não sai uma coisa do meu coração. Se eu pudesse deixar alguma coisa nesses 4 anos, falar assim, poxa, Deise, você talvez não consiga muitas coisas. Verdade, porque as pessoas não entendem a função do deputado distrital. Isso deveria ser ensinado na escola. Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de consciência política. Aproveita e fala aqui pra gente, se você puder, brevemente, assim, quais são, para a população até saber cobrar, saber falar. Então, a gente não entende, assim, então, deveria na escola se aprender. Então, eu falo isso porque às vezes eu tô com uma turma de 200 enfermeiros numa turma se preparando para concurso, eu pergunto assim, meninos, quantos deputados distritais existem? Quantos deputados federais? As pessoas não sabem. As pessoas não lembram nem quem votaram. Não. Então, isso é responsabilidade nossa.
Depois a gente reclama da política, a responsabilidade é sua, é minha. Então, um deputado distrital, ele tem muita dificuldade de legislar em algumas coisas, porque a grande maioria das coisas que a gente gostaria de fazer é de dever do Estado, que é ele que administra o dinheiro. Então, eu não posso aumentar salário de ninguém, eu não posso fazer nenhum projeto para reestruturar carreiras, eu não posso fazer nada que tenha impacto orçamentário, dar bolsas, fazer projetos que tenham impacto com bolsa. Por quê? Porque o dinheiro é do Estado. E quem administra o dinheiro do Estado é o governador. Tá. E as pessoas não entendem. Então, muitos projetos são inconstitucionais. Às vezes, os colegas até fazem, tal, e eu tenho muita dificuldade, porque de até gerar, às vezes, na pessoa uma expectativa. Então, eu tenho muito cuidado com essa questão da constitucionalidade. E a gente precisa ser sincero com as pessoas. Então, eu falo, olha, isso aqui a gente não pode fazer, mas vamos cobrar, vamos transitar. Por isso que eu acho que executivo e legislativo, eles precisam andar lado a lado, mas com independência, sem puxadinhos, pra gente poder saber o que é bom, a gente vota sim, o que é não, vota não. Então, eu me identifico muito como progressista e independente. Então, a gente tem muita dificuldade de legislar. Então, eu quero deixar, talvez, poucas leis, mas leis que impactam. Mas, se eu pudesse deixar um legado, você fala, Deise, um legado. Eu quero ser a voz e a vez de pessoas que não puderem estar aqui e vão demorar décadas para estar. Porque para uma mulher estar aqui não é fácil. Se você for colocar uma mulher negra, mais difícil. Uma mulher negra periférica, mais difícil ainda. Uma mulher negra periférica e uma trans, uma mulher homo, é muito difícil. Então, se eles não têm fala, se por muitos anos a enfermagem não teve fala, eu quero ser a voz da enfermagem. Se as outras profissões, principalmente as especialidades não médicas, eu vou ser a voz. Se as mulheres quiserem ter voz, então eu falo que é um gabinete que dá voz. Eu quero ser a voz dessas pessoas. Então, eu só quero isso, ser um instrumento para as pessoas. É isso que eu quero deixar, que as pessoas entendam que o Gabinete 18 é de vocês. E que a gente está lá para servir vocês e não ser servido. Eu acho que está ao contrário as coisas. Que legal. Nossa, Deise, olha, muito impactante aqui sua fala, muito mesmo. A gente se sente representada mesmo, nós profissionais da saúde. E você pode deixar alguma forma de contato, e-mail? Como é que a população, alguém entra em contato com você, seguir nas redes sociais? Gente, pelo amor de Deus, às vezes assim, antigamente eu brincava, né, como professora eu sempre brinco que eu tenho uma disputa com o professor Marcos Wesley, porque ele é um nato. Ele é maravilhoso. Ele mexe com o Instagram, gente, de uma forma tão natural e ele sempre gostou dessas coisas. Eu nunca gostei dessas coisas, né? Não vou nem comentar da Érica, né? Meu Deus, a Érica é maravilhosa, a senhora Érica Batista. Tem gente que gosta disso. Aí eu ficava brincando com os alunos, gente, me segue, por favor, pra eu ganhar do Marcos. Um beijo, Marcos Wesley. Você é maravilhoso, foi muito bem votado. 30 mil votos para deputado federal. Arrasou. Vai emplacar na próxima. Vai. Beijo para os professores do Incurso, onde eu leciono também, professora Érica, todos os professores, professor Beto Cruz. Mas, assim, antigamente eu pedia para poder ter seguidores, né? Para poder brigar com o Marcos para chegar no número de seguidores deles. Mas agora eu falo para vocês me seguirem, @Deise Amarilho, DAYSE, é Daise, minha mãe botou Daise, gente, nome Daise Amarilho, tudo junto, para vocês fiscalizarem. Eu acho que hoje a rede social é uma das formas. Eu acho engraçado que as pessoas acompanham mesmo, né? E é uma forma das pessoas verem que a gente não para, que a gente está trabalhando. Muitas coisas ali é fácil, você tem ali um vídeo, uma coisa, você tem ali uma prestação de contas, então eu acho que é um mecanismo muito bom, rápido que eu digo, né? Então você tem que ir atrás, gente, seguir, pesquisar. Tem gente que fala assim pra mim, Fernanda, desde o céu, eu fico cansada. Tem dia que, pelos seus stories, eu já tô cansada de tudo que você fez. Aí você fez tudo num dia só, e é num dia só. E às vezes a gente nem posta tudo que a gente faz num dia. Mas me segue, por favor, gente. Eu nunca te pedi nada. Então me segue, @Deise Amarilho. E cobra em quem você votou. Segue, vai atrás, acompanhe o seu deputado distrital. A gente tem, inclusive, a TV Câmara, que divulga todas as sessões pelo TV Câmara. Então, você pode ver pelo YouTube. Você tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Você tem que cobrar. Tá. Ó, e vocês sigam ela mesmo, porque vocês não podem perder a oportunidade de ver ela descalça, dando aula, correndo. Eu fui impactada por esse vídeo, descalça no fim da noite. Eu falei, meu Deus, essa mulher tem energia ainda. Cantando, adoro cantar. Cantando, sem sapato, já vi sarrada, já vi de tudo por ali. Isso é uma coisa engraçada, que eu encontrei com uma pessoa na rua, e uma pessoa falou assim, deputada, eu agora na Páscoa, agora eu fui fazer um peixe, eu usei a sua dica de como deixar o empanado crocante. Aí eu falei, gente, eu não acredito que as pessoas viram isso. E eu faço sem querer, assim. E assim, do jeito que eu tô, porque você sabe como é que eu sou, né? Descabelado, do jeito que eu tô. Aí meu filho fica, ó,
Beijo, filho, Altair, gente, não ri, o nome do meu filho é Altair, tá? Mas ele tem saúde, é muito bonito, tá? Beijo, Altair. Beijo, Altair cozinha, tem 19 anos, e Altair cozinha muito comigo. E aí ele fala, mãe, tu vai postar do jeito que você tá, descabelado, do jeito que tá. E isso é pra mostrar que nós somos mulheres, nós podemos tanta coisa. Eu fui numa médica lá no centro de genética, a médica falou assim, Deise, eu te acompanho, a parte que eu mais gosto quando você posta, como é que, né? É quando você posta em casa, porque eu me sinto representada, eu sou também uma médica que quando sai daqui cansada, eu ainda vou cozinhar, tentar interagir com meus filhos, é isso, né? Gente como a gente, você é exatamente, eu não sou tão bonita como a Fernanda, mas, né, gente? É a Barbie da Câmara. Eu adoro, gente, olha, eu super recomendo seguir ela, porque é uma diversão. Eu paro à noite ali, quando eu vou ver meus stories, sempre tem alguma coisa para você se divertir ali. Deise, assim, finalmente, se você puder deixar um recado para o pessoal da saúde que deseja se envolver mais na política, não sabe como, não sabe qual caminho, como participar, o que fazer, como dar uma sugestão, ou até, né, contar alguma situação que esteja acontecendo, difícil. Bem, eu acho que todo profissional de saúde, todos os profissionais, primeiro eles têm que entender a função dos seus órgãos de representação. A gente tem colegas da enfermagem que não sabem a diferença entre o COREM, que é o Conselho Regional, a Associação Brasileira, né? Então, a COREM, a BEM e o SIN de enfermeiro, confunde. SIN de enfermeiro. Exato. Para cobrar, nós precisamos entender. E a entidade é uma representação de um todo. Uhum. Nós somos quase 69, passou já de 65 mil profissionais de enfermagem no DF. Muita então, coisa. Nós precisamos entender. Não adianta você cobrar lá do Jorge Henrique, que é o presidente hoje do SIN de enfermeiro, um abraço para o presidente. Acho que a gente tem um sindicato muito forte, graças a Deus. A Karine, que é presidente da ABEM, né? O COREM, que é o Elissandro. Inclusive, o COREM vai ter eleição esse ano. Uhum. Esse ano tem eleição para o Conselho Regional. A gente precisa se envolver e saber as propostas. Então, primeiro é isso, saber as propostas, cobrar, entender. E outra coisa, parar de ter raiva de política como eu tinha. A política, ela é tudo que você faz, tá bom? Tudo que você faz é política. Então, não adianta você reclamar. Se você reclamar de política, a política é como o ar que a gente respira. O ar estando bom ou ruim, você vai ter que respirar. Uhum. E o ar está muito ruim. Outra coisa, vem fazer parte do mandato do Gabinete 18, porque nós temos um mandato ali participativo. A gente está se preparando, é algo que não é fácil. A gente quer, dentro de cada área, de cada nicho, envolver as pessoas, para que as pessoas construam um mandato com a gente. Isso em cada departamento. Então, nós temos aí o departamento dos jovens, das mulheres. Então, venha fazer parte, traga as ideias. Você vai entender o que é um processo legislativo, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Então, use também. Inclusive, nós vamos ter, durante o mandato, também formação de políticas mesmo, sabe? Então, a gente vai trazer, inclusive, alguns convidados. A gente tem o prefeito de Mogi das Cruzes, que foi um amigo de infância que se tornou prefeito. Foi o vereador menos votado, depois o vereador mais votado, depois ele tomou a prefeitura, depois de 20 anos, a prefeitura na mão da mesma pessoa. E ele fez um mandato participativo lá. Ele tem um livro chamado Como Ocupar as Cidades, e ele traz esse modelo de mandato colaborativo, abrindo para a sociedade. Então, venha fazer parte também. Aí, você que está em casa, às vezes tem uma ideia boa, tem alguma coisa que você acha que não vai para frente, traga. Às vezes isso vai virar um projeto, vai virar uma coisa que pode vingar e ser boa aqui na cidade. Com certeza, né? E você vai ser citada, você vai acompanhar, vai estar lá na justificativa do projeto. Ai, que legal. Olha, a gente super agradece a sua presença aqui hoje, a sua visita. Agradeço a vocês que estão aí em casa, que nos acompanharam até agora. E, assim, é muito importante isso que você falou de... assim, as palavras que eu peguei aqui, eu acho, primeiro, siga seu propósito, né? Se mantenha firme, não envergue com as dificuldades. Participação social, né? Sociedade, participe. A saúde precisa, a política precisa. E isso que você falou, não é feio, não é ruim ser político, se envolver com política, porque isso é a base, né, da nossa sociedade. Com certeza. Então, assim, eu acho que foi muito impactante a sua fala, adorei. E tem mais algum recadinho final para deixar? Não, gente, é só para vocês realmente se empoderarem. Uma das coisas da diferença que eu costumo falar de uma maneira muito rápida entre o sucesso do Hospital da Criança, por exemplo, né, e o Instituto de Gestão Estratégica é o controle social. Uhum. O Hospital da Criança, ele surgiu do controle social por conta da Abrace.
Então, isso mostra a responsabilidade da sociedade com as políticas públicas. Então, tenho essa consciência. Eu sei que, assim, eu tenho muita consciência disso, sabe? Mas eu acho que meu coração está em paz. Porque eu sei que muitas coisas que a gente vai tentar fazer, que a gente vai plantar, a gente não vai ver a árvore. Mas nós estamos plantando. E algo precisa acontecer. Uma mudança de mentalidade que nós precisamos. Algo que não é fácil acontecer. E eu falo isso em relação a você que quer realmente uma oportunidade melhor de emprego. Tenho muitos alunos que estão desempregados. Gente, vem, conheça o trabalho da Alta, coloque o seu serviço, faça, siga o seu propósito, Deus vai te honrar, o seu próprio trabalho vai te honrar. Independente de religião, que tudo aquilo que a gente faz bem feito, a gente colhe os frutos, é a lei da semeadura, que é independente de qualquer religiosidade. Então, venha conhecer, venha fazer parte, venha cuidar do seu agenciador do seu próprio trabalho, né? Porque eu acho que é muito isso, mesmo, né, Fernanda? Exatamente. É isso, venha do seu gerenciar a sua tempo. carreira, não tenha medo, vamos pensar fora da caixinha. Exatamente. Existe vida fora do hospital. Existe muita coisa que você pode fazer. Com certeza. E a gente está aqui para valorizar vocês. Com certeza. Então, um abraço, fique com Deus. A gente está no mês de maio, aí está no mês de abril. O mês de maio é o mês da enfermagem e o mês de abril é o mês da enfermeira obstetra. Então, também queria deixar um beijo para as enfermeiras obstétricas. Eu adorei, gente. Obrigada. Falou muito, né? Volte sempre. Agora a gente tem que ver outras pautas. Podem deixar que a gente vai combinar. Viu? Não, pode deixar. Nosso mandato está à disposição. Queria mandar um abraço para a Indara. Dizer para você que é um orgulho, é uma honra muito grande, agradecer pela oportunidade de estar falando. Toda vez que a gente é convidado para falar, a gente sabe que a gente fala sendo a voz de milhares de pessoas. Então, muito obrigada. E eu sei que cada voto foi muito difícil. Eu faço o compromisso de honrar cada um de vocês. Obrigada! Fez sentido para você esse vídeo? Curta, compartilhe, salve, mande para aquela pessoa que você sabe que precisa escutar hoje isso que a gente conversou aqui, tá? E comente lá no gabinete da deputada Deise, mande e-mail, vamos participar, gente. Um beijo, até o próximo.